Olá, querido colega e candidato. Tudo bem? Nós estamos aqui hoje para resolver algumas questões de fisioterapia neurofuncional do nosso simulado. Eu tenho certeza que você acertou todas as questões, porque você é um aluno aplicado, mas a gente vai agora revisar essas respostas e discutir proposição a proposição. Tudo bem? Vamos lá? Falando então da nossa primeira questão, é uma questão muito interessante que versa sobre a neuroplasticidade. E é interessante a gente ter esses conteúdos porque isso é o que apoia o trabalho da fisioterapia neurofuncional. Muito bem. Segundo aqui a questão, os tecidos humanos eles se organizam e se adaptam de acordo com os padrões de uso. Isso quer dizer que à medida que a gente utiliza esses sistemas, eles vão se organizando. Considerando essas organizações e adaptações, assinale a alternativa incorreta, hein, gente? Vamos ficar atento aqui ao enunciado, tá? A gente vai marcar aqui a proposição incorreta. Então, vamos lá. Letra A. Adaptações neurais, assim como as músculo-esqueléticas, ocorrem em resposta à imobilização, à atividade física e ao treinamento de força. Será que isso é verdade? Bom, se a gente tem uma imobilização de algum segmento, a gente não perde força, não perde trofismo, não perde controle, então isso quer dizer que há uma adaptação. Ela não é positiva, ela é negativa, mas ela ocorre. Então, isso é verdadeiro. E quando a gente faz atividade física ou treinamento de força, o nosso sistema também não melhora, a gente não ganha força, flexibilidade, resistência. Isso quer dizer que tanto o sistema neural quanto o músculo esquelético se adaptou. Isso quer dizer que a letra A ela é verdadeira. Como a gente tem que marcar a incorreta, a gente não vai sinalizar essa questão. Proposição B. A natureza paralela e distribuída da organização cerebral desempenha função fundamental na capacidade de adaptação do cérebro. É justamente isso que garante a capacidade de adaptação, de modificação, de reorganização do nosso cérebro quando a gente está em algum processo, né, de um novo aprendizado ou na recuperação de lesão. Então, isso aqui também é verdadeiro, a gente não vai marcar. Proposição C. A reorganização fisiológica para o aprendizado motor é diferente da reorganização fisiológica para a recuperação de habilidades motoras após uma lesão cerebral. Gente, o nosso cérebro ele não é seletivo a esse ponto. Então, o processo que ele experimenta quando está aprendendo alguma habilidade nova, ou se por algum motivo ele perdeu essa habilidade e ele está reaprendendo a fazer essa habilidade, os mecanismos que ele vai utilizar são os mesmos. Então, isso quer dizer que a letra C ela está incorreta. Como no nosso enunciado a gente teria que marcar a incorreta, é a letra C que a gente vai sinalizar. Ok? Por que a gente também não vai sinalizar a D? Porque a D diz que os processos fisiológicos dinâmicos associados à reorganização e aprendizado, eles podem ser manipulados para acelerar e otimizar a recuperação funcional. Somos nós que fazemos isso, somos nós fisioterapeutas que vamos manipular esses sistemas através dos nossos estímulos, dos nossos exercícios, das nossas atividades para acelerar então essa resposta. Isso quer dizer que a proposição dela é verdadeira, então ela não responde ao nosso enunciado. Tudo bem? Vamos passar para a próxima? Na questão 8, a gente tem um caso clínico de um paciente de 45 anos que apresentou um diagnóstico de tumor no forame jugular. Tá? Então, forame na base do nosso cérebro, por onde sai a nossa veia jugular, mas também por onde saem algumas estruturas, principalmente dos nervos cranianos. E a pergunta justamente quer saber isso. Ó. Os pares cranianos que podem apresentar lesão são aqueles pares cranianos que deixam o nosso crânio através desse mesmo forame. Então, quando a gente vai analisar essa nossa pergunta, a gente vê primeiro o glossofaríngeo, né, o nono par craniano, o 10º par craniano, que é o vago, e o 11º par, que é o acessório. Esses são os nervos cranianos que deixam o crânio através desse forame jugular. Isso quer dizer que se o tumor está ali, comprime as estruturas dessa região. Ali nós temos esses três nervos cranianos, né, nono, 10º e 11º par de nervos cranianos, comprometidos podem, né, apresentar lesão, ok? Proposição B. Vago e acessório eles se repetem, tá? Mas aparece aqui o hipoglosso. O hipoglosso ele não tem a sua origem aparente no crânio pelo forame jugular, tá? Então não se aplica. Na proposição C, nós temos apenas o glossofaríngeo, que é o que sai pelo forame, né, jugular. Todos os outros, tanto o vestíbulo coclear, né, lá no meato acústico, quanto o facial também no mesmo local, não sai pelo forame jugular, não se aplica.
Na proposição D, a gente tem o glossofaríngeo aparecendo, tudo bem, mas vai aparecer então o hipoglosso. O acessório, tudo bem, mas aparece o hipoglosso, ele não sai pelo forame jugular, não responde a nossa pergunta. Na proposição E, aparece novamente o glossofaríngeo, aparece o vago, até aí tudo bem, mas aparece o vestíbulo coclear, o oitavo par craniano, que não deixa o nosso crânio pelo forame jugular. Então, a única resposta aí para essa pergunta é, então, a proposição A. Ok? Um pouquinho de anatomia, né? Vamos lá para frente? Próxima questão. Questão 9, uma questão muito interessante que fala sobre evidências científicas de duas fisioterapeutas, né, referências na fisioterapia neurofuncional, que são as australianas, Janet Kay e Roberta Shefford, né? Então, elas trouxeram evidências clínicas em 2008 sobre o processo de reabilitação de indivíduos acometidos pela esclerose múltipla. A partir de então, a gente deve analisar as afirmativas que estão, né, dispostas aqui abaixo, sinalizando com verdadeiras as verdadeiras e F as falsas, e no final a gente vai ver qual é que se aplica. Então vamos lá, a primeira assertiva aqui. A prevenção de adaptações ao desuso é fundamental para a manutenção do desempenho de atividades diárias e participação social. Verdade, né? Então a gente sabe que a esclerose múltipla ela é uma doença neurodegenerativa, né? Então, principalmente, né, as suas formas mais comuns de apresentação, como a surto-remissão, secundariamente progressiva, primariamente progressiva, tendem a diminuir a capacidade funcional desse indivíduo. Então, a nossa intervenção deve ser também voltada para prevenir esse desuso, que vai acelerar, então, essa perda funcional. Vamos à segunda assertiva. Exercícios aeróbicos regulares devem ser evitados para não exacerbar a fadiga, que é um sintoma vivenciado pela maioria dos indivíduos acometidos pela esclerose múltipla. É verdade. Quer dizer, verdade que a fadiga é um sintoma bastante comum na esclerose múltipla. Porém, exercícios aeróbicos, eles não precisam ser evitados, né? Na medida em que eles são muito bem indicados e prescritos para esse indivíduo, ele inclusive vai contribuir na diminuição desse paciente referir à fadiga. Então, isso quer dizer que a segunda proposição aqui ela é falsa, ok? A fadiga ela é comum? Mas os exercícios, pelo contrário, devem ser, sim, orientados. Agora, não, né, qualquer tipo de exercício. O fisioterapeuta tem que prescrever muito bem essas atividades para o paciente ter o benefício dos exercícios. Vamos lá. A terceira proposição. Indivíduos com doença desmielinizante, como é o caso daqueles acometidos pela esclerose múltipla, verdade. Esclerose múltipla é uma doença desmielinizante do sistema nervoso central. Não apresentam capacidade de aumento da força muscular. Isso é muito falso, tá? Através dos estímulos, através das nossas atividades, através da nossa cinesioterapia, esses pacientes podem sim, e eles melhoram sim a sua capacidade de força muscular, sem dúvida nenhuma. Então essa proposição ela é muito falsa. A última proposição. Os cuidados com a fadiga, então a fadiga aparece novamente, porque ela é bem comum na esclerose múltipla, a gente já sabe, envolvem a discussão com o indivíduo, então olha como o paciente ele participa ativamente do seu tratamento, né? E a coleta de dados sobre a natureza, extensão e fatores que deflagram essa fadiga são fundamentais para que a gente compreenda como que ela se manifesta e como que a gente pode prescrever atividades que tragam benefício funcional para o paciente sem, né, desencadear essa percepção de fadiga e ainda diminuindo esses sintomas de fadiga. Então é fundamental discutir com o indivíduo e compreender a natureza e a extensão desses fatores que deflagram a fadiga. Então isso quer dizer que a última proposição ela é verdadeira. A partir disso, então, a gente tem a proposição D se encaixando, né? Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Ok? Vamos adiante. Vamos discutir nossa última questão aqui, que é também um caso clínico de uma paciente de 69 anos. Ela apresenta uma hemiparesia à direita, secundária a um acidente vascular encefálico isquêmico, que obstruiu a artéria cerebral média, de Dona Lídia, 69 anos. Ela, então, vai apresentar hipertonia, diminuição da força muscular, né, a fraqueza muscular, no hemicorpo direito, predominando em membro superior, porque a cerebral média, né, irriga mais aquela região do homúnculo de Penfield que comanda mais função de face em membro superior.
né? Ela apresenta afasia de expressão, isso é interessante. Se ela tem uma hemiparesia no hemicorpo esquerdo, isso quer dizer que a lesão central dela foi no hemisfério direito, no hemisfério esquerdo. E lá no hemisfério esquerdo é que está a região para a linguagem, né? Principalmente para a expressão que é chamada área de Broca, ou área motora da fala. Então, uma questão bem formulada aqui. Porém, o que a proposição quer saber são as características da hipertonia de Dona Lídia. Muito bem, Dona Lídia, ela tem uma hipertonia secundária ao acidente vascular cerebral, né? Então, ela tem um acometimento do seu trato motor descendente, que é o trato córtico-espinhal, que é o chamado sistema piramidal, que é conhecido também como neurônio motor superior ou primeiro neurônio motor. Nós sabemos que esse neurônio motor superior, quando é comprometido, dá aquela síndrome clássica de síndrome de liberação piramidal ou síndrome do primeiro neurônio, né, onde nós encontramos hipertonia, que é a hipertonia elástica, nós encontramos a fraqueza muscular e nós encontramos a hiperreflexia, né, com clonos ou não, mas nós encontramos essas características clássicas. Vamos analisar então as características dessa hipertonia para a gente ver qual a proposição que então responde essa pergunta. A proposição A diz que Dona Lídia tem uma hipertonia plástica. Não, gente, a hipertonia plástica é de lesão dos núcleos da base, a famosa, até então, ou antigamente chamada de lesão extrapiramidal. Então, isso aqui já não se aplica. Além do que, a hipertonia plástica ela não é velocidade dependente e ela não predomina em um grupo muscular. A proposição A está toda equivocada. Vamos à proposição B. Dona Lídia, então, vai desenvolver uma hipertonia elástica verdadeiro. Tá? A hipertonia elástica é aquela, né, que associada já a características teciduais configura a espasticidade. Só que a proposição diz que ela é velocidade independente. Isso aqui é falso. Tá? A gente sabe que quanto mais rápido a gente alonga essa musculatura no teste do tônus, maior será a resistência que a gente vai encontrar. Maior será o tônus. Então, isso quer dizer que a hipertonia elástica ela é velocidade dependente e não independente. Mas ela predomina em um grupo muscular. Isso aqui seria verdadeiro. Porém, o velocidade independente inviabiliza, então, essa proposição B. Na proposição C, novamente aparece a hipertonia plástica. Então, aqui a gente já nega, né? Porque a hipertonia proveniente do AVC lá, da cerebral média, então, é a hipertonia elástica. A proposição aqui, só para a gente aproveitar para discutir, diz que a hipertonia plástica é velocidade independente, isso é verdadeiro, relacionado à hipertonia plástica, e ocorre tanto nos músculos agonistas quanto antagonistas. Isso aqui seria, então, verdadeiro se, por exemplo, aqui a gente tivesse um caso de um paciente com doença de Parkinson. Aí essa seria a proposição verdadeira, né? Porque no Parkinson a gente tem o outro tipo da rigidez, da hipertonia, que é a hipertonia plástica. Mas aqui nós temos um quadro de acidente vascular encefálico. A hipertonia, então, é elástica. Vamos ver a proposição D. A hipertonia, então, seria elástica, até aqui tudo bem. Velocidade dependente, até aqui tudo bem. E ocorre nos músculos agonista e antagonista. Isso aqui está errado. Então, a gente sabe que a hipertonia elástica ela predomina em um grupo muscular agonista. Por isso, nós temos aquele sinal clássico do sinal do canivete, né? Uma resistência inicial que cede. No sentido contrário, a gente normalmente não encontra resistência, a não ser que nós temos um quadro de cocontração, né? Mas, enfim, normalmente ela vai predominar num determinado grupo muscular agonista. Então, só sobrou a proposição E. Vamos ver se essa proposição E responde a nossa pergunta, né? Porque senão a gente ia ter que pedir para anular essa questão. Mas vamos lá. Proposição E. Hipertonia elástica. Verdadeiro? Verdadeiro. Velocidade dependente? Também verdadeiro. E predomina em um grupo muscular? Também verdadeiro. Não precisa, né, entrar com nada com relação a essa questão, porque realmente a resposta certa é a letra E, a hipertonia característica da lesão do neurônio motor superior. Ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha contribuído com o aprendizado de vocês e a gente se encontra numa próxima oportunidade para discutir mais questões, ok? Um abraço.